Boa noite, eu vou tentar fazer esse vídeo bem rápido. Esse vídeo é mais um da série O Patriota e nele eu vou falar como homossexualismo não é genético. Quero deixar bem claro aí para todos os militantes homossexuais que eu gosto de falar homossexualismo. Homossexualidade para mim é coisa de boiola. Então eu falo homossexualismo mesmo, o problema é meu, entenderam? Então vamos começar. Eu tenho visto muitas pessoas até inteligentes, que nem eu gosto de acompanhar o vlog do Fraga. Ele é uma pessoa assim bem, eu sinto que ele é muito honesto, ele tem boas ideias, mas ele fez um vídeo falando que cientificamente o homossexualismo é genético, porque uma pesquisa com vermes mostrou que se você mudar ali alguns genes de alguns vermes, eles vão se interessar por vermes do mesmo sexo. Entretanto, existem várias pesquisas com seres humanos, olha só, várias pesquisas com seres humanos, mostrando que o homossexualismo não é genético, sim. Eu vou mostrar aqui os links, eu vou deixar na descrição desse vídeo os links para as várias pesquisas que existem com gêmeos univitelinos, ou seja, gêmeos idênticos, e bivitelinos, gêmeos não idênticos. Muitas vezes são milhares, algumas dessas pesquisas tiveram como uma amostra 3.000, 4.000 gêmeos, imagine, uma amostra muito boa, e em todas elas a média de, como é que eu posso dizer, se um gêmeo, no caso dos gêmeos idênticos, se um gêmeo é homossexual, em apenas 30% dos casos o outro é homossexual. Em uma pesquisa apenas, que alegadamente usa uma amostra menor, se um gêmeo é homossexual, 50% de chance do outro ser homossexual, mas nessa pesquisa específica a amostra é inferior às demais. São outras pesquisas, várias outras pesquisas mostram que entre 30% e 35% dos casos de um gêmeo ser homossexual, o outro também é. Onde é que entra a questão de ser genético ou não aí? É porque fatores genéticos, eles determinam de uma forma absoluta. Por exemplo, os meus genes determinam que eu seja dessa cor, que eu tenha esses olhos, que eu tenha esse nariz grandão, que eu seja dessa forma. Não tem como escapar disso. Se o homossexualismo fosse genético, se um gêmeo idêntico, se um gêmeo univitelino fosse homossexual, o outro seria em 100% dos casos. Entretanto, em apenas 30% das vezes, o outro também é. Ou seja, homossexualismo não é genético, entenderam? Agora, nos casos de gêmeos bivitelinos, ou seja, que são diferentes geneticamente, esse valor ainda é menor. Chega a 20%, 22% se eu não me engano. Ou seja, se um gêmeo bivitelino for homossexual, em apenas 20% dos casos, o outro também é. Ou seja, não é o caso de dizer que o homossexualismo é genético. Algumas pessoas vão falar assim, ó, como no caso de gêmeos univitelinos a probabilidade do outro ser homossexual é maior, então quer dizer que a questão da genética é relevante. Pessoalmente, eu acredito que tem alguma participação, mas não no sentido de uma pessoa nasce com a genética para ser homossexual, mas pode ter alguma mutação específica do indivíduo que faça com que produza menos testosterona, ou então, eu vou mostrar aqui também o link. Parece que os homens respondem a alguns feromônios que as mulheres emitem na urina, parece. E que em alguns homossexuais eles não têm resposta a esse feromônio. Pode ser alguma mutação em relação nesse sentido. Ou seja, existem várias possibilidades que não estão relacionadas diretamente à orientação sexual e identidade de gênero.
mas há mutações específicas que fazem com que o homem com uma mutação tenha uma tendência mais feminina, que não tenha tanta atração como um homem normal ao sexo feminino, ou então uma mulher ao sexo masculino. Então, e outra, existem componentes sociais que podem explicar por que um gêmeo idêntico tem mais chance de ser homossexual se o seu irmão for do que um gêmeo que não é idêntico. Que é, por exemplo, vocês já viram várias vezes gêmeos idênticos vestidos da mesma forma, mas eu confesso que eu nunca vi gêmeos bivitelinos em que os pais tentam padronizar. É um costume social, não sei, mas eu já vi vários gêmeos idênticos que passam exatamente pelas mesmas situações. Os pais querem vestir eles da mesma forma, querem tratar eles da mesma forma. Eles, depois que crescem, tentam manter essa identidade um com o outro e por aí vai. E olha só, mesmo assim, em apenas de 30 a 35% dos casos, na maior parte das pesquisas, se um gêmeo univitelino for homossexual, o outro também é. Então eu queria fechar esse vídeo só para deixar isso bem claro. Se algum defensor da PL 122 do kit gay, ou seja que porcaria for, falar para vocês que homossexualismo é genético, esqueça. Vocês têm informações científicas contra essa alegação. É tudo que eles querem, transformar a questão da homossexualidade em algo genético, quando é uma coisa tão complexa que não pode ser determinada geneticamente. O fato de um homem, olha só, eu sou um homem, um ser humano adulto como eu tem mais de 1 trilhão de células. Em cada célula tem um cromossomo Y que diz que eu sou um homem. São 31 milhões de células falando: você é um homem, você secreta feromônios de homem, você tem um funcionamento de homem. O fato de uma pessoa que nem eu gostar de uma pessoa do mesmo sexo é social. Só pode ser algo influenciado. Não é uma coisa intrínseca de nós. Da mesma forma, uma mulher tem 1 trilhão, mais de 1 trilhão de células falando: olha só, você é uma mulher, você tem peito de mulher, você tem órgãos sexuais de mulher. Se um homem vier até você e te colocar uma sementinha, você vai ter um filho, não é ele que vai ter um filho, vai ser você que vai ter um filho. Isso e fugir dessa natureza é uma questão psicológica extremamente complexa. E é por isso que eu digo: o homossexualismo não é genético. O homossexualismo é uma ocorrência social. É difícil você, por causa do que eu expliquei, porque nós, por exemplo, eu sou um homem, as mulheres são mulheres, e transformar a gente em entidades que gostam de pessoas do mesmo sexo são informações tão complexas, são formações psicológicas tão complicadas que apenas uma minoria da população acaba tendo essa opção. Tanto que falam, né? Opção sexual. Se eu sou homossexual, eu já vou até dar dica para os movimentos gays. Olha só, vocês falam em opção sexual. Vocês falam em opção sexual, não sou eu. Se vocês estão falando em opção sexual, então se a pessoa teve essa opção, é porque passou por ocorrências tão diversas, tão complicadas, tão específicas, que é raro mesmo acontecer. E é por isso que até o imbecil, o pedófilo do Kinsey, ele diz que 10% da população é homossexual, mas pesquisas mais sérias dizem que apenas 5% das pessoas são homossexuais. Então uma ocorrência difícil de acontecer, acontece. E outras, se o homossexualismo fosse genético, a gente não ia ver ex-gays ou ex-heterossexuais. Entretanto, a gente vê vários ex-gays e ex-homossexuais. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.